Olá, olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui juntos para mais uma live, nossa terceira live. E eu já quero te pedir para vocês se desconectando de tudo, amém? Se concentrando neste tempo, entregando esse tempo ao Senhor, que eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para ministrar as nossas vidas e o nosso coração, amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Sara, eu sou pastora da ICF Church. Nós estamos aqui na Avenida Brigadeiro Jordão, 1831, no Jardim Tupã, em Barueri. E nós também estamos ali em Osasco, na João Ventura, e eu nunca vou me lembrar o número. Quem vai me ajudar? Ao vivo é assim, gente. Já já alguém vai me dizer o número da João Ventura. E aí eu vou compartilhar com vocês. Já tem algumas pessoas entrando aqui, a Cleide, a Adri, o Domingos. Glória a Deus pela vida de vocês. Já estão aqui online. 842. Número 842. Então, para você que está aí na região de Osasco, João Ventura 842. Nós temos culto lá todos os domingos, às 10 da manhã. E nós temos culto às terças-feiras, às 20 horas. Amém? Vou dar 5 minutinhos para o pessoal entrar, como de costume, em todas as lives nós fazemos. A Bispa Rose está ali na live. A Pri. Glória a Deus. O povo de Deus está entrando. Eu vou esperando esses 5 minutinhos, amém? Glória a Deus. Mais uma noite especial que eu sei que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre as mentiras que nós carregamos, que distorcem a nossa identidade. Esse é o tema dessa live de hoje. Nós estamos em uma jornada de quebra de ciclos, uma jornada muito especial. Então, para você que não assistiu a live 1 e a live 2, ela está disponível aqui na página do Instagram da ICF, na página do meu Instagram, no YouTube. Então você pode ver as outras lives, amém? Porque é uma sequência, né? É uma jornada anual, então é uma sequência de lives que faz toda uma coerência, desde a primeira até a última, quando nós finalizarmos no final do ano. A Karine está aqui, graça e paz, a diaconisa Lene, boa noite. Para vocês que estão entrando aí, vai compartilhando já, porque logo logo nós já começamos, amém? Aleluia. Eu não consigo falar todo mundo que entra, porque eu não consigo visualizar aqui todo mundo, tá? Não dá para ver. Ou eu que não sei. A Tati está online, a Lila, a Jade. Glória a Deus. Vai entrando aí o povo de Deus. Compartilha, já vai compartilhando o link aí com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra, que precisa viver um tempo de quebra de ciclos, amém? Já tem 30 pessoas aí online, o povo vai chegando. Glória a Deus. Aleluia. E nós já vamos começando, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar iniciando com uma oração, já abençoando a tua vida, pedindo para que o Senhor guarde o teu coração, tua mente, neste tempo. Graça e paz, Tati, boa noite, Dê, ao Davi, glória a Deus, Deus te abençoe, graça e paz. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite. Eu quero consagrar este tempo diante do teu altar, eu quero entregar este tempo no teu altar, esta live.
já declarando, Senhor, que todo impedimento, que toda barreira, tudo aquilo que Satanás, Senhor, tenta se levantar já, Pai, já está por terra. Não vai atrapalhar, não vai impedir o teu agir. Eu quero declarar mentes e corações já sendo cativos à voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, mentes e corações sendo cativos ao Espírito Santo de Deus para esta noite, para este tempo, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar os nossos corações nesta live, em nome de Jesus. Amém e amém. Se desconecte de tudo, concentre-se neste tempo agora, amém, para que o Senhor possa ministrar o teu coração. A verdade é que a sua mente ainda não acredita, né? E como essa mentira ela se instala, como ela se sustenta e como ela perde força. É muito interessante porque nós chegamos na nossa vida adulta com uma formação, com conceitos, com estruturas que vamos formando, isso ao longo de uma vida, né? E desde a infância, do início da nossa formação, isso começa a ser formado. E a nossa identidade, a nossa forma de nos enxergarmos, de nos vermos, tudo isso, ela é construída desde a nossa infância. Ela não é construída do nada na vida adulta, né? Nós começamos na infância a construir, de acordo com aquilo que vivemos, de acordo com aquilo que vemos, né? De acordo com aquilo do amor que recebemos, ou do que não recebemos, ou daquilo que vem como marca sobre as nossas vidas. E nós já falamos nas outras lives sobre raízes, nós falamos sobre algumas coisas bem profundas como a rejeição, então não vou me aprofundar nisso hoje, mas não tem como seguir sem citar, amém? Então essas mentiras, elas nos mantêm às vezes fortes, porque ela constrói parte daquilo que somos, daquilo que nos tornamos enquanto adultos. E toda a interpretação que fazemos, ela vem da nossa infância, né? É tão interessante porque uma pessoa adulta, formada, ela normalmente vai trilhar o caminho da lógica, né? Do raciocínio, da lógica. A criança não, a criança ela vai interagir com as emoções, né? Um exemplo disso é, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se uma criança, o pai, a mãe, eu estou dizendo assim, o pai, a mãe, o adulto, ele não dá atenção porque ele está ocupado, ou porque ele trabalha demais para suprir as necessidades, porque o adulto, ele tem uma visão lógica. Então, um pai, uma mãe, o responsável por uma criança, o adulto, ele precisa prover, né? Principalmente os pais que são provedores. Então, ele precisa se preocupar com essa provisão e muitas vezes vai estar ausente, vai estar ocupado. A criança, ela não tem essa lógica de raciocínio. Então, a criança, ela vai entender isso como eu não sou importante. Porque a criança, ela vai lidar com isso como? Ela lida com isso pelas emoções. Então, ela não vai entender que o pai está ocupado, que a mãe está ocupada, porque eles estão trabalhando, porque eles estão se preocupando em prover. Não, a criança ela vai se sentir não importante. Ela vai se sentir talvez rejeitada. Ela vai sentir ali uma falta daquela presença emocional que traz o carinho, que traz o cuidado prático ali físico, o amor. E enquanto somos crianças, nós passamos por quê? Por experiências. E isso é um exemplo que eu dei de uma experiência. E essa experiência, gerada pelas emoções, elas vão criar o quê? Uma interpretação, né, daquele enredo da família, ela vai gerar uma interpretação. E isso vira o quê? Uma crença. Então eu cresço com aquela identidade construída. Olha, meu pai não se importava comigo, minha mãe, eu não era importante, porque ela estava sempre ocupada, porque ela estava sempre distante, porque a criança ela vai construir essa verdade que não é uma verdade dentro de uma lógica das emoções e não dentro de uma lógica de raciocínio como nós adultos enxergamos e pensamos. Amém? E é tão interessante que assim, a nossa mente ela é algo que ela vai sempre procurar um caminho de proteção. Né? Então, o nosso inconsciente ele guarda informações para nos proteger, para nos preservar.
Eu já trabalho com ministérios de libertação e cura há muito tempo, né? E sempre estou dentro de uma sala de cura. E já vivi muitos momentos de pessoas que não se lembram da infância, que não se lembram de muitas fases da sua vida, principalmente da infância, e que na sala de cura aquilo é revelado, se lembra da infância, se lembra do que viveu, se lembra do que passou, se lembra de situações que não gostaria de se lembrar, que foram marcas geradas, que foram dores, sofrimentos. E então isso é muito interessante, porque o nosso inconsciente ele sempre vai criar um caminho para nos proteger. E o que é isso? É uma crença. A crença, quando eu falei que a interpretação gera uma crença, ela vira como se fosse um filtro. E aí a nossa vida ela começa a passar por esse filtro. Então eu vou citar outro exemplo importante aqui, interessante, para que vocês entendam claramente o que eu estou dizendo. Eu tive uma interpretação pela emoção na minha infância, e aí aquilo começou a construir a minha identidade, virou um filtro, e aí tudo que eu vou vivendo ao longo da minha vida, ela vai passar por esse filtro, por essa identidade construída dentro dessa crença. Então um exemplo muito sério é o quê? Se eu tenho esse filtro da rejeição, de me sentir não importante, se alguém vai ficar em silêncio na minha vida adulta, eu vou entender isso como rejeição. Se alguém vai fazer uma correção, eu vou entender isso como um desvalor. Se alguém vai se distanciar por algum motivo ou por estar ocupado também, mas eu vou entender isso como um abandono. Porque esse filtro, ele construiu a minha identidade, então tudo que eu vou vivendo vai passando por esse filtro. E aí eu entendo que a nossa dor ela já não fica tão distante lá, né? Ela começa a fazer parte do nosso dia a dia, porque aí eu começo a ver a minha vida, viver os meus relacionamentos, sempre como? Com essa identidade distorcida, que não é a identidade que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que Deus tem para nós, que é o quê? Uma identidade de liberdade. Amém? E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 6, no verso 12 em diante, eu vou ler com vocês. Vai dizer assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão lhe responde: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou Jeová para ele e disse: Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Olha como o Senhor está falando com ele, né? Vai nessa tua força. O Senhor já está dizendo: vai que você tem força. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. E eu entendo que aqui Deus já começa dizendo assim, né? Vai nessa tua força, homem valente, declarando ali uma identidade sobre a vida de Gideão. Mas Gideão vai dizer: a minha casa é a mais pobre e eu ainda, participando de uma casa pobre, sou o menor da minha casa. E aí a gente pode pensar: nossa, Gideão está discordando de Deus. E eu não entendo que ele está discordando de Deus, mas eu estou entendendo que ele está sendo ali fiel a uma crença que ele construiu a respeito da vida dele. Deus enxerga Gideão como um homem valente. Deus te enxerga como um homem, uma mulher valente. Mas Gideão se enxerga de uma outra maneira. Gideão tem ali uma crença de uma identidade construída que ele se enxerga pequeno. Pequeno a ponto de mesmo o Senhor o enviando, ele ainda acha que ele não é capaz de fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Vai, homem valente. Então eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite que a primeira coisa que nós vamos aprender para começar a desconstruir essa identidade enganosa é ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor fala, nós vamos entender que é a verdade para as nossas vidas. Porque Gideão demorou um tempo para entender. Porque havia ali uma construção. Então eu quero declarar que nós não vamos viver um padrão
que construímos lá na infância, pelo abandono, pela marca, pela dor. O nosso filtro, por exemplo, se eu viver num filtro de dor, tudo vai passar por esse filtro de dor. E aí a minha identidade vai me privar de viver coisas novas, porque eu passei por uma marca de abandono num relacionamento, eu passei por uma marca, e aí eu vou vivendo isso, consequentemente passando isso para as próximas gerações, esses medos, esses traumas, essas angústias. E não é o que Deus tem planejado para nós. Eu quero falar de mais um exemplo na palavra com vocês nessa noite, que eu até ministrei essa palavra esses dias aqui na ICF, amém? Quem é da casa vai se lembrar. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 9, no verso 6, que vai dizer assim a palavra de Deus. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, né, Mefibosete de uma linhagem real, mesmo que um trono caído de Saul, ele vinha de uma linhagem real. Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque te usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? E aí essa palavra ela tem ministrado a minha vida muito nos últimos tempos, que eu falo, meu Deus, como Mefibosete se enxergava a ponto de dizer para o rei, um cão morto, ele mesmo se menospreza, se deprecia, porque ali ele tinha uma identidade completamente desconstruída. Ele não tinha só apenas perdido lugar no palácio, mas eu percebo que Mefibosete tinha perdido também a percepção de quem ele era. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida sem a percepção de quem somos realmente de verdade. E eu estou aqui para dizer da parte de Deus para a tua vida, que não importa o que as situações da tua infância falaram ao teu respeito, o que a tua adolescência, o que as pessoas dizem ao teu respeito hoje. O que importa é que nós temos um Deus que nos chama de filhos, amém? E isso precisa ser a verdade em nós. Mefibosete, a palavra vai dizer que ele vivia em Lodebar, que é um lugar sem provisão. E quantas vezes nós estamos com uma identidade tão distorcida que estamos vivendo em um lugar que não é o lugar que Deus tem para nós. Estamos nos sujeitando a situações que não são situações que Deus tem para nós. E eu já começo, sabe, declarando isso sobre a tua vida. Porque eu sinto a presença de Deus ministrando corações nessa noite. Deus tem mais e a nossa identidade destruída, marcada, machucada nos segura. Lá em Lodebar, em um lugar sem provisão, onde os nossos olhos olham ainda, vê que aquela situação não é o bastante, mas não consegue mudar e também não consegue sair dali. Se enxerga num lugar que acha isso é tudo que tem para mim. É tudo isso, tá tudo bem, é só isso. Eu não sou ninguém mesmo, eu não vim de lugar nenhum mesmo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que a sua persistência em viver uma cura, a sua persistência em se indignar com o lugar que se encontra nesse momento, a sua persistência em resistir e ficar firme no Senhor, se abrir para Ele curar a tua identidade, curar as tuas marcas, curar as tuas dores, transformar a forma e a maneira que você tem se enxergado. Isso vai trazer um grande romper para você viver coisas novas, para você aprender a ser livre, para ser ousado. Nós conseguimos construir novas coisas com ousadia no Senhor, amém? Se não fosse a ousadia do Senhor, eu nem estaria aqui nessa live falando com você. Mas a gente precisa se permitir. Então eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, se permita. Se permita. Que esse filtro que você tem passado, a tua vida e a tua história, ele seja desconstruído nessa noite para você permitir que o Senhor faça coisas novas na tua vida e muito além através da tua vida.
E ele vivia ali num lugar que eu acho que é o lugar que ele acreditava que era o suficiente para ele. Que quando o rei o chama e diz, meu filho, vem aqui, eu vou te colocar para comer na minha mesa. Eu tenho mais para você. Você não é isso, isso não é tudo que tem para sua vida. Deus tem mais para tua vida. Aquela verdade que havia se tornado a identidade de Mefibosete. E eu quero declarar que as mentiras que se tornam verdades na nossa vida, construindo a nossa identidade, vão ser desconstruídas nessa noite. E a verdade de Deus vai se revelar na tua vida, na tua história. Amém? Eu quero declarar que a verdade de Deus vai se revelar. Eu já quero declarar o Senhor tirando mentiras, trazendo a luz sobre a tua vida de situações que você viveu, que te levou para esse lugar, emoções que você construiu a sua identidade, baseando-se nessas emoções lá da tua infância. Eu quero declarar nessa noite o Senhor já tocando sua mente, tocando o seu inconsciente, trazendo à luz tudo que precisa ser desconstruído, mesmo que venha doer hoje, mesmo que venha trazer lembranças que nós às vezes não queremos trazer de volta, mas é necessário para que haja uma cura completa. Amém? E eu já declaro isso sobre a tua vida. Mefibosete, ele viveu algo extraordinário depois que o rei o chama, depois que o rei se lembra da promessa que fez a Jonatas, depois da aliança, porque depois você lê lá, você que não conhece, leia toda a história. Davi tinha uma aliança de amor com Jonatas, filho de Saul, e em um determinado momento, Jonatas faz Davi prometer que cuidaria dos seus quando ele estivesse no trono. E aí Davi se lembra da promessa feita a Jonatas, e se lembra e vai lá. Tem mais alguém ainda da linhagem de Saul? Para que eu possa usar de bondade e de misericórdia? E aí alcança aquele homem que estava em Lodebar, num lugar sem provisão, num lugar infrutífero, porque era como ele se enxergava. E eu quero declarar que assim como Davi se lembrou de uma promessa, resgatou Mefibosete daquele ambiente, daquele lugar, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem construiu a tua história, quem tem escrito os teus dias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu declaro em nome de Jesus que Ele vai te alcançar, Ele vai te resgatar de todo lugar de identidade destruída, de mentiras construídas, para um lugar novo, de restauração completa. E aí você pode pensar, eu não tenho mais tempo para viver o que Deus tem para mim. Eu não tenho mais tempo para viver coisas novas. E eu quero declarar da parte de Deus para a tua vida, há tempo sim. Há tempo para recomeçar, há tempo para reconstruir, há tempo para viver o que Deus tem para a tua vida. A mentira, ela não é só uma ideia, ela vira às vezes também um lugar seguro. Então muitas vezes a pessoa ela vai ser fria, as pessoas, nossa, que pessoa fria, te lança palavras de julgamento. Mas aquele lugar de frieza muitas vezes te tornou assim para que você evitasse uma dor. E eu quero declarar também sobre a tua vida. Se você se endureceu, se você tem sido controladora para se proteger, se você tem se afastado das pessoas para não ser rejeitado, eu quero declarar da parte de Deus que isso vai ser desconstruído também nessa noite, neste tempo. O Senhor não quer ninguém isolado, porque isolamento é lugar de dor, é lugar de escuridão, é lugar de ficar lá remoendo machucaduras. Mas o Senhor tem lugar de aconchego, de comunhão, de relacionamento. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, é isso que o Senhor tem para a tua vida. Então eu quero declarar da parte de Deus que toda mentira que tem sido verdade na tua vida, que você tem se mantido nela, até mesmo por questão de se proteger, de proteção, eu quero declarar que isso não vai mais continuar construindo o seu dia a dia,
que afeta muitas vezes o casamento, afeta muitas vezes os relacionamentos, as amizades, afeta todas as áreas. Eu quero declarar, porque o Senhor ministra no meu coração, que pessoas se isolam porque não querem ser rejeitadas. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite, que todo espírito de rejeição, toda marca de rejeição sobre a tua vida, seja quebrado, cancelado e anulado na autoridade do nome de Jesus. Amém? Se você está aí na live e o Senhor está ministrando o teu coração, eu quero declarar sobre a tua vida. Isso não vai mais continuar fazendo parte da tua vida. Isso não vai mais continuar definindo os teus dias, os teus relacionamentos. Muitas vezes nós estamos vivendo casamentos destruídos, famílias destruídas, porque são pessoas às vezes que necessitam de uma cura, e aí se casam, se juntam, para começar ali uma história, uma vida a dois, e vida a dois não é uma coisa fácil, é algo que requer de nós posicionamento, perdão, amor, requer muito de nós. E muitas vezes nós estamos tão aprisionados a uma identidade destruída, a uma identidade que não condiz com aquilo que Deus tem para nós, que nós não conseguimos entregar naquele relacionamento o que é necessário. E aí Satanás, ele se habilita das nossas falhas, das nossas fragilidades, daquilo que ele sabe que vai gerar culpa, que vai gerar briga, que vai gerar... E ele vai se aproveitando das nossas fragilidades para roubar os nossos relacionamentos. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, para você que está aqui online na live, para você que vai assistir essa live depois, eu quero declarar sobre a tua vida, que as tuas feridas, que as tuas marcas, que aquilo que aconteceu na tua infância, aquilo que virou um filtro, que virou uma crença da tua identidade, não vai estragar os seus relacionamentos, não vai perdurar, não vai persistir, não vai continuar. Esse ciclo vai ser rompido na tua vida e automaticamente, na autoridade do nome de Jesus, este ciclo será rompido para as próximas gerações. Então os teus filhos, eles não viverão debaixo de jugo de prisão, os teus filhos não viverão debaixo de jugo de identidade desconstruída. Os teus filhos, netos, as próximas gerações viverão em nome de Jesus em uma identidade firmada em Cristo. Uma identidade curada, sarada, restaurada para a glória do nome do Senhor. E eu quero que você que está aí online agora, eu quero te chamar para um momento especial de Deus, que é algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que com muito temor eu quero conduzir nessa live nessa noite. Eu quero que você que está aí online, eu quero que realmente você se conecte apenas a esta live neste momento. Quando Jesus chama Gideão, quando Deus chama Gideão, ele diz já homem valente. Ele diz homem valente, homem forte. Uma pessoa valente é uma pessoa forte, é uma pessoa resistente, é uma pessoa destemida, é uma pessoa ousada. Homem valente. E hoje o Senhor te chama homem e mulher valente. Homens e mulheres destemidos, corajosos, resistentes. Hoje o Senhor te convida e te chama. E eu quero que você se conecte a este momento. Porque eu quero que você aí na tua casa, no trabalho, aonde você estiver, eu quero que você pense, reflita em aquilo que virou crença na tua vida, aquilo que você tem acreditado sobre você. Aquilo que você tem pensado sobre você, o que é que tem virado uma crença, uma verdade? Ou porque você construiu isso na tua infância, ou porque as pessoas falaram tanto isso para você. Ai, mas como você é difícil de conviver. Ai, mas como você tem dificuldade de entender. Ai, você é burro, você é burra, você não me entende. Eu não sei. O que é que construiu, que te levou para um lugar de Lodebar, onde você não consegue mais se ver como Deus te vê? Ai, você não é o suficiente, você não é bom, você não é bom o suficiente. O que é que virou crença? Ou quando você era criança e o seu pai e sua mãe esteve ausente, ou porque realmente você foi rejeitado, ou porque realmente eles estavam ocupados demais, e talvez hoje na vida adulta você já até tenha esse entendimento, mas ainda construiu ali uma identidade na tua vida.
E eu quero te convidar a pensar aonde começou. Eu quero que você comece a pensar, a refletir nesse momento. Se você puder fechar os teus olhos aí onde você estiver agora, e eu já declaro o Espírito Santo conduzindo este tempo. Eu declaro o poder de Deus. Eu já peço que o Senhor envie anjos, anjos nos lares, anjos aonde você estiver, para um momento onde o Senhor traga revelação sobre a tua vida. Eu quero que você pense aonde isso começou. E eu quero que você pense o que você acreditou naquele momento. Seja porque você foi rejeitado, qual foi a crença que nasceu daquele momento? Ou foi de uma palavra dita ao seu coração, de que você não era bom o bastante, de que você não era boa o bastante, de que você era difícil demais para lidar, de que você era difícil demais para conviver. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu tinha crises de ansiedade, hoje eu entendo que eram crises de ansiedade, porém naquela época, eu sei que eu tenho carinha de 25, mas não tenho 25, naquela época eu não sabia, não se falava sobre isso, não se falava sobre crises de ansiedade, não se falava sobre esses temas. E eu tinha crises muito fortes. E eu me lembro que depois eu cresci, ainda tinha crises muito fortes, a minha família vai se lembrar. E eu me lembro que uma vez, já na vida adulta, eu estava no trabalho e eu passei por um estresse muito grande, e eu tive uma crise de ansiedade muito forte no trabalho, que eu não sabia que era crise de ansiedade na época. E de lá eles me levaram para o hospital. E depois que passou a crise e tudo, eu sentia tanta vergonha daquilo que eu tinha sentido. Eu passei a ficar com vergonha no trabalho, eu já não queria mais trabalhar naquele lugar, eu perdi a vontade de trabalhar ali, porque eu me retraí de uma maneira. Eu me retraí de uma maneira que aquilo foi um momento onde criou uma crença, e eu já estava na vida adulta. Então eu quero que você comece nessa noite a identificar, eu quero que você comece a buscar aí, eu quero que você feche os teus olhos, eu quero que você comece a buscar da parte de Deus. Senhor, comece a trazer a revelação sobre a minha vida. Revela, traz a revelação. E eu já quero declarar o Senhor trazendo a revelação sobre a tua vida, de tudo aquilo que começou na tua infância, de tudo aquilo que começou na tua adolescência, ou começou, que virou crença, e que a partir daquele momento, todas as tuas emoções, tudo aquilo que você tem vivido, tem passado por este filtro, por essa crença, tem passado distorcido, tem roubado relacionamentos, tem roubado alegria, tem roubado tempo, porque muitas vezes nós vivemos aprisionados a uma identidade enganosa, mentirosa, e isso rouba o nosso tempo. E eu quero declarar que o Espírito Santo já vai trazendo a revelação. E eu quero declarar o Senhor na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar o Senhor acessando lugares de mentiras agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus já começando a acessar lugares onde a mentira nasceu, aonde nasceram mentiras, eu declaro o Espírito Santo de Deus tocando, agindo, visitando agora. Eu declaro o Senhor começando a fazer o quê? Começando a fazer uma transformação, uma metamorfose na tua mente, nas tuas emoções, na autoridade do nome de Jesus, aquilo que estava construído, baseado na dor, na ausência, baseado em uma mentira construída. Eu quero declarar a boa mão de Deus tocando nesta noite. Vai sendo visitado, vai sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. E eu já quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda mentira já vai perdendo autoridade sobre a tua vida. Toda mentira vai perdendo autoridade.
Aonde havia uma mentira como verdade, se tornando autoridade, eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, vai se tornando mentira, vai se tornando quebrada, cancelada, vai perdendo poder, vai perdendo senhorio. E eu quero declarar, eu quero pedir para que você repita comigo aí onde você estiver. Eu não sou a interpretação da minha dor. Eu não sou a interpretação da ausência. Eu não sou a interpretação da marca. Eu não sou a interpretação das palavras que foram ditas como verdade sobre a minha vida. Eu não sou difícil. Eu não sou doente. Eu não sou em nome de Jesus. Eu quero que você repita, eu não sou a crença que eu me formei, que eu me tornei. Eu não sou, eu sou aquilo que Deus chama. Eu sou homem valente, corajoso, mulher valente, corajosa. Eu recebo essa verdade de Deus sobre a minha vida. E eu quero declarar, receba essa verdade de Deus sobre a tua vida nesta noite. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a glória de Deus. E eu quero declarar que aonde houve uma interpretação errada que tem construído a tua identidade, ela está caindo por terra agora. Aquilo que o Senhor trouxe à lembrança, trouxe na sua mente, eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus vai perdendo força, vai sendo desabilitado, vai perdendo força, vai caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por todos que estão online aí na live nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar que o Senhor vai restituir identidade, vai transformar identidade. É uma noite profética, onde o Senhor vai nos sacudir. E se Ele tiver que trazer à memória lembranças doloridas, Ele vai trazer, mas eu quero declarar que da mesma maneira que Ele traz, Ele já vai trazendo cura, Ele já vai trazendo restauração, Ele já vai sarando, Ele já vai transformando. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero declarar o Senhor trazendo uma nova visão ao teu respeito. Eu quero declarar que você vai olhar no espelho a partir de hoje, depois desta live. O Senhor ministra o meu espírito de pessoas que não conseguem se olhar no espelho. E que mesmo quando se olham com um olhar de derrota, de fracasso. O Senhor ministra o meu coração de sentimentos de fracasso, de derrota. Eu não sei como você entrou nessa live, nessa noite, com a identidade desconstruída, se olhando no espelho e entendendo e achando que é uma derrotada, que é um derrotado. Mas eu declaro da parte de Deus, homem e mulher valente, o Senhor te chama pelo nome nessa noite e diz, eu curo, eu transformo. Eu escrevi os teus dias, eu tenho poder soberano e sobrenatural. Senhor, eu quero clamar nesta hora por cada um, por cada homem, por cada mulher, por cada servo, por cada serva de Deus. Ou, Senhor, por aqueles que não te servem, que vão assistir essa live. Eu clamo nesta noite, eu clamo, Senhor, e eu te peço, visita os corações, visita, Senhor, a mente, os olhos, os ouvidos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada um que está nessa live. Eu quero orar declarando, Senhor, o teu senhorio, o teu governo. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda mentira construída. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda mentira de Satanás e seus demônios. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda palavra de maldição. Se você recebeu palavra de maldição do teu pai, da tua mãe, de quem deveria cuidar e te amar, eu quero quebrar essas palavras da tua vida agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro, eu repreendo. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus toda mentira de Satanás e seus demônios. Aonde ele achou um caminho
de habilitação para roubar o teu futuro, eu declaro em nome de Jesus, quebrado, cancelado e anulado, paralisado na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o Senhor tocando mentes, corações, vai sendo visitado aí pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está visitando corações, o Senhor está visitando vidas, o Senhor está visitando identidades transtornadas e o Senhor está transformando nessa noite. Eu sinto a presença de Deus e eu quero profetizar que a partir de hoje, depois de hoje, você vai se olhar no espelho, você vai se olhar no espelho e vai enxergar aquilo que Deus enxerga ao teu respeito. Homem e mulher valente, corajoso, corajosa, ousado, ousada, você que tem uma fragilidade emocional, eu declaro todo medo, uma identidade construída no medo, vai caindo por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, uma identidade construída no medo, eu repreendo agora. Você que teve uma identidade construída no medo, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, quebrada, cancelada e anulada, e o Senhor te dando hoje espírito de ousadia. Receba espírito de ousadia, homem e mulher valente, homem e mulher corajoso, corajosa, receba espírito de ousadia. O Senhor ministra o meu espírito. Ere cantaralabaxiri andalabassuri cantaralabaxeira managassuri andalamai. Você que ouviu palavras desde a tua infância, xingamentos, palavras de derrota, o Senhor ministra que você está online aqui na live. Se você quiser se identificar, se você também não quiser, tá tudo bem. Mas o Senhor ministra o meu espírito que você está online aí. E você ouviu desde a infância xingamentos, menosprezos, foi menosprezado, foi menosprezada, foi rejeitada, construiu uma identidade distorcida. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o Senhor tocando agora. O Senhor te visitando agora. Eu ministro cura sobre a tua vida. Eu ministro cura na sua identidade. Eu sinto a presença de Deus e eu sei que o Senhor está visitando vidas em casa. Eu sei que o Senhor está alcançando corações. E eu declaro o Senhor te visitando. Essas mentiras não fazem parte da identidade que Ele tem ao teu respeito. Não fazem parte dos pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Eu declaro que toda palavra de ciclo de derrota, você vai ser derrotada, você não vai ser ninguém. Eu quebro da tua vida na autoridade do nome de Jesus e declaro que você é uma mulher valente, guerreira e que Deus tem mais para a tua história. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus e eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida, um novo tempo, uma identidade restaurada, curada e transformada. Receba isso no teu espírito, receba da parte de Deus, porque o Senhor está fazendo coisa linda, coisa nova. Eu sinto a presença de Deus, o Senhor está trabalhando, tocando, visitando. E eu sei que nada será igual, em nome de Jesus. Declare aí, nada será igual no nome de Jesus. Escreve aí, nada será igual, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero declarar que você vai se olhar no espelho. Você, mulher, que o Senhor falou com você. E você vai dizer todos os dias para Ele, mulher valente, mulher ousada, mulher destemida, mulher resistente, mulher guerreira, mulher de Deus, pronta para viver um novo tempo, com uma identidade restaurada no Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada será igual, Duda. Nada será igual, Tati. Nada será igual, Ana. Nada será igual na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, nada será igual, Marcela. Nada será igual, Maria. Nada será igual, Karine. Helena, nada será igual. Eu declaro que nós vamos nos olhar no espelho e enxergar aquilo que Deus vê ao nosso respeito. Aleluia! Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor está tocando, visitando. Eu sinto a presença e a glória de Deus. Aleluia! Pri, nada será igual. Em nome de Jesus, nada. Aleluia! Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. É isso que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E eu quero te enviar para uma semana e para um mês de junho diferenciado, na autoridade do nome de Jesus. Há muito tempo atrás eu nem estaria pensando em estar aqui fazendo uma live. Mas o Senhor tem poder de curar identidades e Ele curou a minha. Ele tem curado a minha, dia após dia. E é por isso que eu estou aqui falando com você nessa noite. Amém? E eu declaro que você vai fazer coisas extraordinárias. Coisas que você imaginava que não era possível, que não era capaz, ou por medo, ou por timidez, ou por se achar pequeno, pequena demais, mas Deus vai te dar ousadia, e você vai abrir uma live aí nas suas redes sociais, vai falar do amor de Cristo, vai falar de testemunhos que você já viveu, vai profetizar sobre as vidas, porque as pessoas precisam ouvir, amém? Aquilo que você tem para falar, aquilo que Deus tem feito na tua vida, aquilo que Deus tem restaurado, que Deus tem curado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos continuar com a nossa jornada. E no mês de junho, eu declaro que nós estaremos aqui online de novo. Amém? Para falar de um outro tema, que é voltando ao lugar da verdadeira identidade. Então você não pode perder. Amém? É um ano novo, o Senhor tem algo novo, o Senhor está construindo algo novo, o Senhor está nos dando uma oportunidade nova, então nós não vamos ficar de fora. Quando Deus começa a reconstruir o que a dor deformou, e é sobre isso que nós vamos falar, amém? Sobre voltar ao verdadeiro lugar da identidade, sobre reconstrução. Então você não vai perder e não vai ficar de fora, amém? Eu quero declarar que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu tenho mais algum recadinho para dar para você que está aí online agora. Há algo muito especial da parte de Deus aqui na nossa igreja, na ICF Church. Então você que não conhece, se você estiver online aí e não conhece, eu falei no comecinho da live, os nossos endereços em Barueri e Osasco. Dia 26 e dia 27 de junho, nós teremos aqui um seminário de cura e libertação, que é um seminário anual que nós temos feito. E nós já vamos, eu acho que para o 4º ou para o 5º ano. E o Senhor tem feito coisas novas, algo poderoso. Então você não perca, convide pessoas. Você que é de outro ministério, de outra igreja, convide, faça uma caravana. Amém? Nos chame nas redes sociais e venha para este tempo. Será uma sexta-feira à noite e um sábado o dia inteiro, porque nós teremos 4 temas, 4 palavras específicas para ministrar vidas, para resgatar vidas, para libertar e curar. Amém? Então, dia 26, anota aí. Isso mesmo, Jaque. Vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Anota na tua agenda aí, dia 26 e 27 de junho. Nós teremos seminário de cura e libertação aqui na ICF. Será na nossa sede em Barueri, na Brigadeiro Jordão, 1831. Amém? 26 e 27, grava isso aí. E dia 29 de junho teremos a nossa 4ª live da nossa jornada e vamos prosseguir aí, amém? E antes de terminar essa live, que eu já vou encerrar,
Amanhã nós teremos terça de vitória na nossa ICF Osasco, amém? Não fique de fora. Quarta-feira nós teremos Quarta com Deus, aqui na nossa sede. Não fique de fora às 20 horas. E domingo nós teremos 2 cultos especiais aqui da família, também na nossa sede. Não fique de fora. Eu vou levar as amigas, isso mesmo, Cleide. Traz as amigas, em nome de Jesus. E antes de encerrar a live, eu quero compartilhar. Estou terminando, aguenta aí um minutinho, você que está online. Eu quero compartilhar algo com vocês muito especial. É uma novidade. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, no dia 5 de junho, vai sair a minha primeira música. Uma canção, uma adoração, vai ser lançada à meia-noite. E eu vou compartilhar aí nos comentários o link para você salvar nas suas plataformas digitais que você está habituado a ouvir música. E essa música que eu vou lançar é uma canção de cura. É algo que o Senhor transformou, curou a minha vida, me marcou e virou canção. E logo em seguida eu vou lançar o EP, 20 dias depois. Então, aí compartilhou o link aí, já entra no link, já salva, amém? E eu sei que essa canção vai alcançar muitos corações, muitas vidas, assim como essa canção nasceu de uma dor, e o Senhor esteve comigo, me curou, me transformou, e eu sei que você também vai ser tocado por ela. Amém? Então é isso, fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe, que a boa mão de Deus esteja estendida sobre a tua vida. Não só hoje, mas todos os dias, que a boa mão de Deus esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus te abençoe.